Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Straße e hoje nós vamos continuar com a leitura de... Do que, Malu? Ulisses. Ulisses. Será que vamos? Ah, será? Olha, acho que agora vai começar os bookmakers. Será que vão chegar até o fim? Será que não? Será? Olha, eu juro que... Mas antes de tudo, vamos deixar aqui... Já dá o like, porque esse foi um vídeo... É um vídeo difícil, viu, pra gente? Bah, deem uma força, pelo amor de É, Deus. Vocês não têm noção que foi de difícil fazer esse vídeo. vocês têm que assistir, dar o like já, clicar no sininho, se inscrever no canal e passar para todo mundo para ver se ajuda as primas a entender este capítulo. Rezar, rezar por nós. Com certeza, E olha, que pedrada esse capítulo. foi difícil. Ó, eu não sabia, tá? Na minha santa ignorância, eu não sabia, não tinha ainda a informação de que o terceiro capítulo é um dos entraves maiores aí que normalmente os leitores param de ler por conta desse capítulo. Fui lá, a gente tava se achando, né, Malu? Leu o primeiro, Tá. leu o segundo. Ai, Acho que tá ai, difícil, mas dá. não, e é lindo. E eu tava apaixonada pela forma dele falar, prosa, tudo maravilhoso. Aquele primeiro capítulo, a galinhagem dos caras lá, e o É, segundo. Ah, tudo Shakespeare, tranquilo, né? A gente assim. estava tudo feliz com história, né? A história, Hamlet, o fantasma do pai do. Assim, a gente tava se sentindo em casa com o fantasma do pai do Tava. Hamlet. Já totalmente concordo com a teoria do Stephen sobre Hamlet. E aí veio o terceiro capítulo e opá, daí a gente sabe por que que o Ulisses é tão temido. Sim, acabamos, aprendemos na mar. Olha, Mas como a gente não tem medo e muito menos vergonha, né? sim, A gente seguiu. seguimos. Foi difícil, mas eu juro para você que quando eu comecei a ler, aí eu falei, tá só um pouquinho mais difícil. Mas aí eu já não entendia mais nada, se era o que estava acontecendo, onde ele estava, o que estava fazendo, eu não sabia mais onde eu estava. Não, Já tinha me perdido. E aí a nossa prima Nani, né, que tá fazendo muita falta aqui com a gente, até tirou sarro Nani, dos meus pelo amor de grifos, Deus, vem, porque segura a nossa mão aqui. eu comecei a grifar tudo do terceiro, achando que eu tava já começando a entender. Falei, nossa, vou anotar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, depois que eu falei assim, meu Deus, aonde eu estou? Entendendo nada. Olha só, eu fui lendo assim, daí sabe, não tô entendendo nada, mas eu vou continuar lendo, porque daí eu começo a entender, né? É Eu sempre tenho isso. essa esperança, sempre. Uhum, sim, Acabou o capítulo, não entendi nada. Quando é que vai chegar a parte que eu começo a entender, assim? sim. Não Aham. chegou. Não, não No caso, chegou. não chegou. Não Não, muito chegou impossível. e foi bem difícil. Depois algumas, né, algumas pessoas que já tinham lido, nem nosso primo Alexandre já colocou lá essa questão lá no nosso grupo, né, do Telegram, que o terceiro é uma barreira, na verdade, para todo leitor iniciante do Ulisses, que a gente sabe. Eu juro para você que eu fui até procurar lá Ulisses for Dummies, sabe? Que eu até mandei para vocês. Será que tem algum guia? Porque a gente está lendo, né? Quem quer, eu optei por isso, ler junto a visita guiada aqui do Galindo. Galindo. E confesso que também, assim, a gente consegue. Ele passa dá uma ideia muito boa do que é o livro, das coisas, mas mesmo assim eu falei, acho que eu preciso de uma coisa mais fácil ainda para entender alguma coisa. Mas enfim, já descobri que é o seguinte, Malu, a gente não vai entender esse terceiro capítulo por inteiro e ele requer uma releitura e uma outra releitura e mais uma, e eu acho que para sempre a gente vai ler o mesmo capítulo e vai continuar tirando coisa que não tirou da primeira, segunda, terceira, quarta vez. Sabe que eu voltei nele depois de ler a visita guiada. E,
E mesmo assim é difícil, não é? Eu me lembro, eu sempre faço esse comparativo com o Som é Fúria, que tem aquele primeiro capítulo bem difícil, porque o Som é Fúria eu fiz aquele método que eles indicam, assim, de ler o primeiro, daí ler o segundo, daí voltar a ler o primeiro e o segundo. Ler o Uhum. terceiro, e aí voltar a ler o primeiro e o segundo. Só que são 4 capítulos, né? Aqui não tem como a gente fazer isso. Então eu dei uma relida nele e realmente é um capítulo bem complicado. Porque tu tá ali, ele te coloca o monólogo interior, que Uhum. ele tá, tu tá dentro da cabeça do Dedalus, e o Dedalus é mega culto e faz umas conexões, e petulante, assim, faz umas conexões que a cabeça dele funciona daquela maneira porque ele tem aquelas referências mesmo, né? Uhum. E a gente não tem todas essas referências, né? E bah, é muito, muito maluco, muito complicado. Mas aí foi, né? Foi na cara, na coragem, né? Mais, como é que é? Mais Foi. coragem do que qualquer. É, Falta de vergonha, né? Eu sim. adorei. A Tati estava me contando que o marido dela disse: coragem e falta de vergonha. Tem É bem medo, isso, ele fala assim. assim, tem medo, mas não tem vergonha, né? Né? Tem medo, mas não tem vergonha. É, E é isso aí, né? é, A gente tem que enfrentar também os nossos medos, então. tanto, E pela. a gente não tem vergonha porque a gente veio aqui falar desse terceiro capítulo que ninguém entende, estamos aqui falando dele para vocês, E eu. confessando nossa ignorância. Difícil. Eu fui chegando nele, assim, e comecei a ler, não tava entendendo nada, absolutamente nada. Daí, não, até, olha só, como é que ele começa, só pra gente ter uma ideia. Inelutável modalidade do visível, 2 pontos. Pelo menos isso, se não mais, pensada por meus olhos. Assinatura de todas as coisas que estou aqui para ler. Ova marinha e alga marinha. E aí vai levando, é Vai. bonito, assim. Vamos entender. Daí eu pensei assim, olha, vou lendo, vou pescar alguma coisa, eu vou pescar, né? Não, não aconteceu. Cheguei no final do capítulo, não tinha pescado nada. Pescaria, voltei com todas as iscas para casa, porque Já que estamos na nada, praia, né, achamos que ia pescar alguma coisa. mas nada. Não deu, né? Daí aí eu li o que eu, isso aí eu acho que está sendo bem imprescindível mesmo para clarear alguma coisa, né? Uhum. E daí reli. E tá, resolvi que dá para continuar a ler Ulisses, mas gente, que loucura, agora sim. Eu falei Acabou a assim, brincadeira. ó, Eu já estava tão entusiasmada. pensei o seguinte, pode parar, para tudo, para o bonde que eu quero descer, que não dá para Né? continuar. Se o livro for E o assim, primeiro já era, né? E nos assusta. Tipo assim, é um livro que assusta e tal. E aí tu lê o primeiro e o segundo capítulo, eu tava entusiasmada, tava achando o máximo, sabe? Tava me achando ótima, bem localizada ali com Hamlet, nosso velho conhecido, tudo ok. Aí chega nesse, literalmente me colocou no meu lugar, assim, sim, porque. exatamente. E toda a dificuldade que falaram, ela existe. Tá aqui Existe. nesse capítulo É. 3. Não me sinto Não, capaz de opinar sobre isso. não. Não me sinto habilitada a opinar sobre isso. É, acho que a gente podia fazer um vídeo bem curto. A gente fala assim, ó, tchau, pessoal. É isso aí. Leia e entenda o que vocês entenderem. Sorte! Vai com fé. Desejo muita sorte, vai com fé. É, te espero lá no quarto capítulo, tá bom? A gente se encontra lá de novo. Não sei entender. Sabe o que você me fez lembrar agora? Quando a gente está lendo o Som e a Fúria, o primeiro capítulo é narrado pelo fluxo de consciência de uma pessoa que tem uma doença, né? Um distúrbio mental. E por isso que também tem tudo, a gente não consegue achar uma lógica ali e não consegue então fixar num tempo, espaço, o que está acontecendo ou não. Então os personagens até a gente nem conhece todo mundo, não sabe. Então é a primeira aquele baque É ali. o primeiro contato, né? Só que aqui aí eu já me senti assim, lá a gente já se sente confuso. Aqui é uma pessoa normal, a gente já conheceu o Stephen, a gente conhece ele, a gente sabe quem ele é, só que a cabeça dele é muito doida, porque o cara tem muito conhecimento e quando a gente entra lá, aí que o negócio fica difícil. Aí eu acho que assim, dá muito medo de continuar por conta disso, porque eu acho que coloca a gente mesmo no lugar do leitor que não tem, não tem essas referências que o próprio personagem tem, né? É, Então aí a gente se coloca ali naquele lugar de que não estou entendendo nada, mas também. E não é só o fato do pensamento dele estar rolando ali
e pensando uma coisa ou outra, é o fato do que ele está pensando. É um cara erudito. Exato. Ele tá pensando na Divina Comédia, tá pensando em... Mas ele não tá falando pra gente, olha, no canto tal, não sei o quê. Não, ele tá só simplesmente falando de Aristóteles e não sei o quê, e a gente tá lá assim, hã? Se alguém não falasse, eu não ia entender. Não me convidaram para essa Não festa. Não. Sabe que realmente a gente, quando eu li com a Paloma, já era releitura. Então eu sabia que o Som e a Fúria, né, fazendo um comparativo. Eu sabia já que era um cara de 33 anos com cabeça de 8, então que ia ser umas comparações inocentes assim, mais como aqui a gente, além de já conhecer o Dedalus é aquela coisa, o cara é muito erudito, ele tá dentro da cabeça de uma pessoa que faz comparações que a gente olha uma coisa e aquilo chama para tal coisa, para ele já são super conexões super eruditas. E a gente quer ir atrás de tudo e não dá para ir atrás de tudo, até porque isso aí não está muito claro ali quais são essas comparações. E é Sim. claro, lendo o guia, né? Lendo o guia, voltando lá, dá para pescar alguma coisa, mas se for para pescar tudo, a gente vai ficar o ano inteiro nesse capítulo, né? Vai ficar e é que nem eu li depois, né? Eu li e escutei as dicas do inglesinho, que é um capítulo para você. Bom, a obra é obra para se reler, né? Reler não É. só uma vez, duas vezes, até o próprio Galindo fala no livro dele, quantas vezes for preciso para você. E sempre vai ter alguma coisa a mais para tirar do livro, né? Então aqui, vocês aqui lendo com a gente, vocês já sabem, nós não traremos as coisas mastigadas, né? A gente não vai conseguir fazer isso porque a gente tem a nossa primeira leitura e a gente só está aqui para fazer companhia para vocês, para mostrar que a gente vai ler. Tem medo, mas não tem vergonha, que nem diz meu marido, né? É isso aí. A gente vai com medo, mas sem vergonha de ser feliz e entender o que a gente entender e pronto. E eu acho que o inglesinho, ele tem um vídeo, eu acho que é um vídeo até que é aberto, que é 10 dicas para ler Ulisses, né? Sim. E aquele vídeo é muito legal. E no final até ele fala, a última dica dele é ler em grupo, justamente para ter essa troca de ideias, né? Sim. Acho que é um livro que a gente vai ler e reler em grupos, assim, claro, se gostar, se voltar a ser como o capítulo 1 e 2, que a gente estava realmente tendo prazer em ler. Sim. E assim, acho que vale a pena até por causa disso, assim, às vezes algum... eu entendo essa referência porque eu vi essa ópera, porque eu conheço a ópera, eu entendo essa referência. Então, como a gente tá cada vez, o grupo ali tá crescendo cada vez mais a gente vai ter essas leituras e trocar essas coisas, né? Porque isso que eu acho que é importante. Tem bastante material, eu dei mais uma pesquisada, tem muitos mapas, né? Eu dei os mapas que daí se situa na cidade. Sim. Que isso aí que o Ulisses tem de legal, né? Tipo, cada coisa é uma cena. Aí tem o esquema que fala das cores, disso, daquilo. Então, a gente tem muitas referências. Agora a gente está pegando mais a dos locais, dos pensamentos dele. Mas, esse capítulo 3 realmente mostrou que a gente tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo, é verdade. Só para constar, é o capítulo em que a maioria das pessoas já desistem de continuar. Então, nós não desistiremos, né, Malu? Seguiremos Não, firme e forte. Apesar de de ser quase alemã, a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Sim, não, vamos continuar. E antes da gente falar em si do capítulo, né? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Eu estou acompanhando com a edição em inglês, né? E eu acho assim, uma dica, ao menos funcionou para mim. Eu estou acompanhando, fazendo aquele shadow reading com um audiobook, também foi indicação do inglesinho. Né? A gente deixa o link tanto do livro quanto do áudio. Tá no Audible da Amazon, então aí a gente só deixa a indicação de quem que faz a leitura, né? O link. Eu acho que vale a pena para quem tem um conhecimento de inglês, assim, que consegue acompanhar um pouco, porque a sonoridade realmente é bonita. Eu acho que o Galindo faz um ótimo trabalho, porque daí nesse capítulo 3 eu fiz o shadow reading e eu li primeiro em português, fiz o shadow reading e voltei para o português para ver como que estava, para relembrar, né? Porque a primeira vez eu quase não peguei nada.
E aí eu achei que, sim, ele faz um trabalho muito bom de tradução, é claro, né? Tradução aqui é essencial, mas eu acho que para quem quer mesmo curtir aquele negócio da sonoridade, e uma coisa que o inglesinho falou, quem lê em inglês, quem escutar, principalmente, até ou escutar ou verbalizar, né, que é fazer a leitura em voz alta, algumas coisas ficam. Algumas coisas que a gente não entende só com a leitura, a gente talvez pegue algum significado, talvez não todo, mas a gente tem uma percepção pelo áudio, por escutar, simplesmente. Né? Seja a gente lendo em voz alta, ou seja a gente escutando num audiobook, alguma coisa assim, para auxiliar nisso. E realmente, assim, eu achei que não que eu tenha entendido mais coisas, mas ao menos eu captei coisas que eu achei bonita, que eu não tinha captado na tradução em português na primeira leitura do capítulo. Então, talvez fica só uma dica para quem quer ler mesmo, quem está interessado e que gosta. Agora, eu acho assim, dá para seguir na tradução do Galindo? Com certeza, né? Tá uma ótima tradução com o guia dele, então vamos lá seguir. Mas vale a pena para quem quer, quem já tem um conhecimento de inglês, vale a pena acompanhar um áudio junto com o original. Não é tão difícil assim. O que é difícil do livro, né, Malu, não é a linguagem que ele usa, né? É, É a forma que é escrito. e essa parte, essa terceira parte, e o o Stephen Dedalus, ele é um personagem complexo e é um personagem erudito e realmente é complicado. Eu tenho vontade, eu não estou lendo ainda no inglês, eu tenho vontade de comprar uma edição em inglês e começar a comparar, porque eu vejo os vídeos e às vezes ele lê trechos nos vídeos e eu fico lendo no em português e dá para entender, dá para ver o que até as escolhas. A tradução é sensacional, Uhum. né? Eu não sou uma expert, depois a Nani, quando Pode tiver de opinar. novo, a gente sente muita falta da prima Nani nessas horas, quer dizer, em todas as horas, né? Sim. Eu acho que eu achei maravilhosa, assim, pelo pouco que eu ouvi em inglês e li em português. Mas fiquei com vontade, acho que a minha próxima aquisição vai ser uma edição em inglês do Ulisses. Já É, que é para não entender, vamos não entender com vontade, né? vamos. Essa aqui é a edição da Penguin Modern Classics. A gente deixa o link aí na descrição. Aquelas também bem batidinha, não tem nada de super, ela só tô até com o marcador aqui que eu ganhei da prima Nani aqui. Ok. Mas eu acho que esse livro vale ter uma daquelas edições que a gente vai, sim, dobrar, vai. Aqui é o meu já acabou, já não teve como, Malu. Já dobrei aqui. Sim. Sabe que até eu baixei ele no Kindle, essa edição bonita, que é o Aham. errado, né? Eu devia ter pego essa Ao edição contrário. bonita, que tem ao contrário. Às vezes eu vejo no computador, as ilustrações são sensacionais, e eu tô usando essa. E, Uhum. bah, já tá toda feiosa, assim, até. Eu nem tô usando cores bonitas, sabe? Às vezes eu combino, faço umas corzinhas bonitas. Mas eu acho que vale a pena ter essa tua, Tati. Depois tu mostra ali a folha, porque me pareceu bem bastante espaço para escrever também, né? Ai, ela Para fazer tem, a ó. marginalia. Tem bastante, ó. Mais do que eu acho que, ó. Né? Porque aqui é meio apertadinho para marginalia, ó. Ah, super bom. Não tem espaço Tem bom. um espaço bom, tá vendo? É. E eu acho que vale a pena sim, porque não é aquela edição de colecionador, sabe? Que a gente vai colecionar. Então, eu acho que vale a pena para arriscar mesmo Ó. para acompanhar. E porque eu acho que é um livro que merece um pouco de anotações aí. É, Possível. E ainda mais que é um livro que geralmente quem lê gente firulenta que nem a gente, né? Que gosta de anotar, gosta de. gosta, verdade. Então Eu, eu, é eu não boa essa imagino alguém lendo edição. esse livro sem ao menos anotar. Bom, se for anotar no caderno, eu também anoto no caderno, né? Mas se for anotar só no caderno, eu também não sei se funciona, né? Porque haja anotação aí, né? É, Haja anotação. haja anotação.
E isso que a gente está querendo fazer uma leitura sem muitos, mais assim, como é a primeira leitura, é mais ler, falar das impressões e Uhum, tocar ficha. Mas sim. não tem como não fazer a anotação, não tem como ler assim, só o texto e não É, anotar nada, né? Malu, você estava falando do que tem. A gente tem no começo, né, do livro aqui aquela tabelazinha e tem um guia do cara que fez a tabela, não foi? Que você falou? Sim, é o seguinte, o esquema que eles chamam o esquema Gilbert é um Uhum, esquema que o próprio James Joyce mandou para esse amigo dele, que era o Stuart Gilbert. E uhum, ele tem um livro, ó, imprimi até botei o nosso. E ele tem um livro que chama-se, que é justamente sobre o estudo um estudo, um study guide para esse livro, que é uhum. bem famoso, assim. Que a gente sempre, os vídeos que eu vi falando, falavam desse livro. Que eu achei que deve ser bem interessante de ter, ó. James Joyce, Ulisses, Study Guide, ou só James Joyce, Ulisses. Uhum, A gente deixa aqui certinho, tá? Mas como ele deu esses elementos para essa tabela, que é aquela tabela que diz, ó, diz assim, o capítulo, né? O título do capítulo, onde é que fica, né? uhum. O cenário, né? Porque o cenário ele vai se revezando entre vários lugares de Dublin. E aí diz a cor, viu? Ele é inventor do código de cores. Sim. Eu tava brincando até essa semana ali no Instagram. Fala o símbolo do capítulo, né? Que arte que ele está falando, porque ele sempre está falando sobre alguma arte, né? No Uhum. caso desse terceiro, não por acaso ele está falando de filosofia, né? Não, é Então, filologia. por isso que. Filologia. Filologia, É, desculpa, eu pensei. pensou em. Então, assim, que já a filologia já é uma coisa que eu tenho que estudar o que, que é a tal da filologia, né? Então já começa complicado, né? É. E a técnica é o monólogo, no caso, o monólogo interior, né? É Uhum. o fluxo de fluxo de consciência, como se fala em português, né? Então ele é todo complicadinho mesmo. Depois que a gente foi ler sobre ele, diz mesmo que ele é complicado. E outra coisa que no vídeo, eu acho que a gente já falou desse vídeo que o inglesinho tem sobre 10 dicas, né? Uhum. Ele fala sobre ler a primeira revista onde foi publicado esse capítulo. Porque ele Uhum. foi escrito numa Mas revista vista. e parece que é bem comum de achar essa revista, tem várias reedições, para a gente ver o que as outras pessoas, porque daí tem artigos de outros grandes autores nessa revista, estavam escrevendo na época. Uhum. Né, para a gente ver Sim. que é um modernismo, né? A É. gente tem esse negócio, o modernismo é aquela super ruptura, né? É escatológico, né? A gente vê isso até nas outras artes modernistas. Sim. Tem uma coisa que eu achei bem interessante, eu tô terminando agora de ler o Em Busca do Tempo Perdido, a questão do tempo, eles estão sempre preocupados com o tempo, né? Uhum. E aí também lembra a Também. gente o William Faulkner, que tem aquele Sim. segundo capítulo que ele fala do tempo, que é É lindo. lindíssimo, É. né? É muito lindo. Então, assim, por um lado, tá tri difícil esse capítulo. Eu tô sempre querendo ver o copo meio cheio, né? Mas por outro, assim, traz discussões que são muito legais, né? Coisas do Traz. modernismo que são interessantes, né? Sim. E traz muita. Traz uma escrita bonita também. Porque É. a gente. O que eu acho que é gostoso, assim, eu tenho um caderninho que eu vou compilando trechos ou coisas de tudo que eu vou lendo que eu acho bonito, então eu coloco e eu tento para algum dia assim, você quer dar uma olhada nas coisas que eu achei bonito e tal, eu vou lá e pego esse caderninho e eu não preciso ir pegar cada obra, né? Um pedaço lá do Hamlet, um pedaço do Rei Lear, do Macbeth, sei lá, já tem no meu caderninho uma poesia que eu gosto muito e coloco lá. E eu acho que isso é legal, a gente frases assim, de efeito, né? Mas de efeito pra gente, aquilo que tocou a gente, né? Porque tudo bem, a gente pode falar que é importante e tal. Esse capítulo faz várias referências a muita coisa que eu não li ainda, muito conhecimento que eu não tenho prévio, mas que a gente nunca é tarde para ter, né, Malu? A nossa bagagem a gente só vai começar a catar as coisinhas agora. Só vai começar a catar agora. Eu anotei uma frase que para mim serviu muito para esse terceiro capítulo em relação a mim. Deixa eu falar aqui para vocês que é: achas as minhas palavras obscuras?
a obscuridade está nas nossas almas, não achas? Então é isso, né? Sim. Tipo, vai clarear a tua alma que tu vai atingir as obscuridades das minhas palavras, né? Uhum. É, eu Eu acho acho. que isso aí Só por isso já acho que já vale a pena, né? já vale a pena. Já, antes da gente entrar na cabeça dele aqui e comentar um pouquinho mais sobre alguns pontos, eu só queria falar o seguinte: comecei a pensar, porque a gente já leu, eu já li muito, assim, a Virginia Woolf também é conhecida como uma autora de fluxo de consciência, assim como o Faulkner, mas eu nunca tinha me dado tanta consciência, assim, de como é difícil, por exemplo, a gente escrever as coisas que simplesmente puf, aparecem na nossa cabeça, porque cada um pensa, né? Cada um tem o seu monólogo interior, como a gente fala. E a gente fica pensando, só que os nossos pensamentos não são lineares, né? A gente está pensando uma coisa, fez lembrar de uma coisa, pulou para aquilo lá, foi não sei o quê. Tanto que às vezes a gente esquece que está fazendo alguma coisa ou esquece o que ia fazer, simplesmente porque a nossa cabeça tem esse gatilho de buscar outras coisas e outras palavras, outras imagens, seja o que for. E é exatamente isso que ele faz aqui. Então ele tá lá, ele viu, né, ele viu alguma coisa na praia que fez lembrar de uma coisa de outra, isso aqui, e nisso ele vai. É tão experimental essa linguagem a gente consegue ler o que está se passando na cabeça dele. É muito doido isso. Achei assim uma experiência que assim nunca tinha enfrentado antes nesse nível, assim, na Exato. leitura. É como se botasse um gravadorzinho dentro do cérebro dele e depois fizesse uma degravação, né? A escrita fosse uma Isso. degravação desse gravadorzinho que tá no cérebro dele, né? É Uhum. muito, é muito legal. Se É for ver muito assim, legal. é muito legal. É. Né? Então estamos aonde? Estamos passeando na praia. Estamos na praia, o nosso Hamlet. É. Ele tá passeando na praia, olhando para as conchas, lembrando de coisas, Uhum. filosofando sobre a vida. Então a gente está caminhando com o Stephen na praia e mergulhado nos pensamentos dele ali. E assim, deixa eu falar aqui, a cor que representa esse episódio número 3 é o verde, né, Malu? Por isso eu vim vestida a caráter aqui Prata. para combinar aqui com o pensamento. E então a gente está lá na cabeça dele pensando, já temos referências aí na primeira página só, né? Lembrei muito da Malu, já temos referência a Dante, e eu só vou falar, eu só É, descobri essas referências e tal por causa das minhas outras fontes, né? Tanto a leitura meio guiada do inglesinho que ele faz desse livro e aqui é tudo que também tem na visita guiada do Galindo. Mas aqui, já na primeira página, a gente já tem. Ninguém diz, né? Quando ele fala aqui, aqui eu tô na versão em inglês. Bald he was and a millionaire. Maestro de color que sano, que é Essano. que é em italiano do Dante. Então a gente não, sim, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Já há indicações aqui de que precisamos estudar mais, né, Malu? É. Não, e olha só, eu não sei, não sabia. Tipo assim, ó, qual é a ligação que eu fiz? Eu É, sabia que ele fazia referências de Dante, até porque ele faz sim, referências literárias, e uhum, que tinha essa referência em italiano. Ih, deve ser Dante, né? Mas sim, não é uma coisa, eu me lembro sabia, esse né? trecho da Divina Comédia de cor. É. Não sei, não sei. Então, e pelo que eu lembro agora que eu não anotei tudo aqui, mas ele está se referindo o, também a Aristóteles. Tem alguma outra questão aqui? Quem sabe, quem já estudou, por favor, coloque aqui, comentem lá no nosso grupo, quem já sabe mais sobre essas referências, né? Acho que tem gente que já estudou mais, já está acompanhando um pouco mais a fundo isso daí, né, primo Alexandre? Se você já tem as referências, coloque aqui para nós e vamos nos ajudar. O primo Alexandre tem que vir nos programas, né? Tá nos devendo Precisa, essa. tá devendo, porque ele que é a cultura, Fica aqui a representante. cobrança. E a gente tem essa coisa, né?
é o Hamlet, né? Uhum. Que o nosso Stephen é um Hamletzinho, assim. Eu falo assim porque tá sempre pensando na vida, então, claro que vai ter Aristóteles também. Então a Sim. gente vai fazendo esses links, assim. Mas não Uhum. quer dizer que a gente saiba perfeitamente qual é o trecho que tem Aristóteles, né? E Sim. é isso aí, a gente vai pescando aos pouquinhos, né? Uhum. Então, nós A temos gente vai. a indicação, a gente já, assim, já falou, onde ele tá é na praia, o horário é cerca de, que hora que a Sim, gente já tem? tá, eu acho que são 10 horas, Umas né? 10 horas da manhã, precisa ir Ah, 11 horas da manhã. 11 horas, tá? Começa. O primeiro é às 8, aquele que ele tá falando com todo mundo, daí o segundo é às 10, pra tu ver como eles ficaram falando bastante coisa. Uhum. E aí depois, 11 horas. A arte é filologia, né? A arte o estudo da língua. E o que a gente vê aqui é que o Stephen é um cara bem poético, né? No fluxo aqui de pensamento dele, porque mesmo dentro da cabeça ele não tem não é só referências a coisa, mas é bem poético, é bem refinado o pensamento deles. Claro, se mistura com outras coisas, com sentimentos, tudo, mas dá para a gente perceber esse refinamento da linguagem dele, né? Da linguagem na cabeça ali dos seus pensamentos. Até por isso uma dificuldade aí maior para o nosso entendimento de simples leitores aqui que não tem uma bagagem tão grande assim, né? Mas que não deixa de ser bonito. Sim. E ele fala de Wilde, ele fala de um poema do William Blake que eu deveria saber, porque eu ganhei um livro maravilhoso de poesia de William Blake da prima Tati, mas eu não sei. E então é muita referência, né, gente? É bastante coisa. Dá tranquilamente pra gente passar o resto do ano estudando esse capítulo. Mas a ideia esse ano é ler todo o livro. E esse semestre, né? E Sim, depois o que eu a achei gente bonito voltar, né? é que aí ele fala, feche os olhos e veja, né? Tá que tô lendo já na tradução. Stephen fechou os olhos para ouvir suas botas triturarem estralantes conchas e algas. Então aqui a gente vê que daí ele está caminhando de olhos fechados, escutando os barulhos, né? E É. pensando, abra os olhos, não, Jesus, se eu cair de um penhasco, né? Então ele tá tudo ali pensando, só que ele tá de olhos fechados. E depois vai um pouco mais para baixo, ele fala agora. E eu acho legal essas palavras que ele junta, né? Olha o mar, o tempo todo lá sem você e sempre será, mundo sem fim. Então, aqui ele traz coisa de tempo, de espaço, né? Mundo sem fim, tudo. E a gente não tá. Daí ele começa a falar de outras coisas aqui, de parteira. A gente não sabe, na verdade, se ele tá. O que ele tá pensando, se tá relembrando ou se ele tá criando uma história na cabeça dele. Isso é quando a gente está lendo sem aparato nenhum de guia ali. Aí ele vai, nesse meio tempo que ele vai falando das coisas, pensando ali, ele pensa que não pode esquecer a carta como é o nome dele? Do Dizzy, né? Do diretor lá da escola que ele Do ficou de diretor, levar. né? Mas nisso ele continua andando. E aí ele fala que pensa em ir até a casa da tia, não é? E aí ele continua andando até que ele E conta passa. detalhes, né, da casa, como se ele Então, tivesse feito uma visita, mas e- que não teve, né? exatamente. Quando eu estava lendo, eu achei que ele já tinha chegado, estava fazendo a visita e eu nem tinha entendido que ele tinha chegado, mas na verdade ele não tá. Ele não chegou, né? Depois a gente descobre que ele passou, já tinha passado do local para ir para casa da tia e que na verdade ele estava relembrando, talvez ali fosse uma lembrança do que ele já tinha passado uma vez na casa da tia. E tudo isso vai indo misturado até a gente se tocar que ele continua na praia caminhando. Que aí lá pela página 148 ele fala: seus pés marcharam em súbito ritmo orgulhoso sobre os sulcos na areia, seguindo pelos pedregulhos da parede sul. Ou seja, ele continua na praia. Então ele não, na verdade, Ele toda não foi essa na tia. ele não foi na tia. E depois ele começa a pensar em coisas sobre Paris, né? E a gente pensa, bom, que ele está relembrando, parece que ele está relembrando algumas coisas que ele viveu, né, em Paris, que
a gente vai descobrir aos poucos que ele estava provavelmente em Paris e, Tava morando em Paris. e E foi a... chamado de volta pelo pai quando a mãe estava para morrer, né? Que daí acho que lá no pro final do capítulo que tem a frase lá, chamado do pai, volte, mãe, a mãe está morrendo, alguma coisa assim. Sim. E aí a gente fica sabendo, porque lá no início o amigo dele falou, né, que ele não tinha perdoado a mãe. E isso Isso. tem também no retrato do artista quando jovem. Uhum, Um retrato, né? A galera sim. tá falando, não é o retrato, é um retrato. Então é bem confuso. A gente tem aqui essa questão. Ah, tem a questão do cachorro, né? Que aparece na praia, ele tem medo de cachorro, e É, a gente descobre até tem uma frase que dele fala: ah, não, tudo bem, eu tô com o meu stick, o Joyce mesmo, que também tinha medo, né, de cachorro, costumava andar com um pedaço de pau com a para bengala, uma né? bengala para se defender dos cachorros, que ele tinha medo. E aquela frase lá, eu anotei aqui do Qual a Dante, do Dante, ah, é o Dante descrevendo o Aristóteles. É essa a referência, essa é a é a ligação. ligação. Então, aí, que depois eu anotei aqui. Mas, assim, por mim eu nunca ia descobrir. A gente não ia saber. Sim. Eu teria que ir atrás tem uma tradução do Dante que ele é com as referências. Uhum. E quando ele encontra o cachorro, ele fala, né? Um ponto, cão vivo, tomou corpo aos olhos correndo pela extensão de areia. Senhor, ele vai me atacar, respeitar sua liberdade. Não será senhor de outros, ou seu escravo. Eu tenho a minha bengala. Daí ele, vou pegar a bengala e dar uma É. bengalada. Então, assim, é todos esses pensamentos, e é muito bonito, né? Porque ele solta um monte de frases lindas, né? Uhum. Aí ele, o cachorro está correndo de volta para. É o cachorro, né? Não, o cachorro está correndo de volta para eles. Quem? E aí continua a caminhada dele. Sim, Mas ele continua falando do cachorro depois, né? continua. E vamos só explicar um pouquinho, que eu acho que a gente não chegou a falar nos outros. Não sei se a gente se falou nos outros vídeos, que cada capítulo aqui, cada episódio, né, tá relacionado com a personagem da Odisseia. Sim. E esse Ele. aqui é o Proteu, né? É, isso aí até tá no esquema, né? No esquema Tá, ele chama. Cada capítulo ele dá um nome. um nome, E o nome exatamente. desse capítulo é Proteu. Isso. E o passado, caso a gente não tenha falado, que era do. Qual que era o Era passado? Nestor. O Nestor, Começa com Telêmacos, que o Isso. Telêmacos é O o, é filho o do. O filho. O Telêmaco do, do Odisseu, né? do Odisseu. E Isso. ele que seria assim o Dédalus, né? O Isso. Dédalus, Exatamente. né? E o inglesinho chama uma atenção, né? Porque geralmente assim, o que as pessoas fazem? Elas dizem que o que é trazido pra gente que ele seria o James Joyce. Uhum. Mas eu achei muito interessante que o inglesinho falou uma coisa assim, ele seria o James Joyce da juventude. Sim. Porque ele acredita que o James Joyce aqui, quando ele escreveu esse livro, ele já era um James Joyce mais maduro, Uhum. né? E já era mais parecido com o Bloom do Isso. que com o Dédalo. Só que a gente não conhece ainda o Bloom, né? A gente vai Não. conhecer, se Deus Vamos quiser, conhecer. no próximo capítulo, né? Conheceremos, é. Então, essa que seria a história, assim. Ele Uhum. seria o filho, né? Sim. E o Bloom, o pai, alguma coisa assim, né? Porque se for seguir essa. Porque assim, ó, o Odisseu, isso é uma coisa que eu tenho que falha muito em mim. Eu não li a Odisseia. Aham. Sim. Aí disseram que não precisava ler para ele ler esse livro, mas eu Uhum. acho que seria tri bom se eu tivesse lido. Mas pelo que eu li sobre a Odisseia, tá? Não li a Odisseia, li coisas sobre ela, é o seguinte: a Penélope era casada com Odisseu e teve o Telêmaco. Então, se Aham. ele seria o filho, Sim. né? Uhum. Exatamente. Então é Então, isso, né? a gente está rodeado de referências aí. A Estamos, Odisseia, né? estamos num mar com ondas de referências, né? Falando sobre a onda que é a figura, né,
desse capítulo, por ele estar caminhando na praia. E eu achei, assim, não consigo nem pôr em palavras tudo aquilo que eu não entendi. É, Mas eu gostei. É assim, confesso que a primeira leitura não entendi quase nada. Talvez tenha ali entendido uma referência quando ele vai falar do afogamento, né? Aí ele fala do Buck, que salvou a mãe, salvou a mãe, que salvou uma pessoa que estava se afogando. Aí ele fala que ele mesmo não teria capacidade de fazer e tal. E aí ele tá pensando, na verdade, ele pensa tudo isso e pensa na mãe, né? Que ele não conseguiu salvar. Então ele tá pensando naquele negócio do afogamento, que o Buck tem coragem e tudo, mas que ele não teve essa coragem. E daí isso remete ao que foi a situação dele com a mãe, dele não se ajoelhar ali e rezar a ela, com ela ali, e aí até, assim, tudo que passa na cabeça dele, que sempre, uma coisa é certa, a gente já percebeu que muitas coisas, se ele sempre volta e tem lembranças sobre a mãe, né, sobre a morte da mãe dele. sim. Essa é uma ideia recorrente, né? Uhum, sim, E tem essa coisa bem psicanalítica, né? tem. Mãe, o pai, É, né? É isso aí. Eu gostei também de ter lido no final, porque eu acho que depois que eu li, quem ultrapassa esse, ultrapassa a leitura, eu já estou mais animada. sim. Tem um, para quem gosta de poesia, não sei se a Malu pegou aí, além do Blake, tem também referência a uma poesia do Oscar Wilde, que fica na página Eu vi que ele fala, eu vi que ele 143. fala Wild, eu não tinha me dado conta que era uma poesia. Mas é o Requiescat de Wilde. Aí, se você procurar na internet, até anotei aqui no meu caderno. Copiei porque é uma poesia bonita. Ele tá lá ainda, é na parte que ele tá, acho que comentando sobre relembrando uma visita à casa da tia lá. Porque eles Sim, estão. É nessa parte que ele faz essa situação. E sim. fala de morte, é claro. Né? Eu acho que daí faz o. Não tô falando que eu descobri essa referência, tô falando que eu acho, porque eu via escrito, fui lá, procurei e vi a poesia, então, mas não vi referência nenhuma. Tá, eu achei aqui, ó, página 143, Uhum. quando ele fala uma moldura e imitação de carvalho sobre sua cabeça calva. O Requiescat de Wild. Isso, esse aí é uma poesia. A Thread, gente pode. pode. Tá. Então, vou ler a poesia aqui do Oscar Wilde. Tread lightly, she is near, under the snow. Speak gently, she can hear. The daisies grow. At her bright golden hair, tinged with rust, she that was young and fair, fallen to dust. Lily-like, white as snow, she's hardly knew she was a woman. So sweetly she grew. Coffin, board, heavy stone, lie on her breast. I vex my heart alone, she is at rest. Peace, peace, she cannot hear, lyre or sonnet, all my life's buried here. Heap earth upon it. Palmas. Que lindo, Tati. Que É bonito, ou lindo. seja, uma mulher que está enterrada. E quando eu fui pesquisar a poesia, eu já associei a algum pensamento sobre a mãe ali, mas assim, foi a minha associação, Sim. não foi nada, né? Aos poucos a gente vai descobrindo. Vamos. Ainda E aí, temos um Malu, longo caminho pela frente. dá para continuar ou não? Se você segurar na minha mão, eu vou. Vamos juntos, né? Todo mundo lá no nosso Eu te grupo. confesso, né? Eu te confesso, se eu estivesse lendo sozinha, assim, e eu nunca me animei a ler esse livro sozinha, não, deu, já era. Deu pra mim aqui. Vou Sim. deixar para um outro momento. É, Né? o que eu acho que pode fazer assim um resuminho bem coisa. O capítulo 3 é uma cabeça bem intelectual, confuso porque a gente não tá lá para entender e nem tem toda a bagagem que ele tem para entender, É, mas tem várias referências sobre a morte, então dá pra gente ver que ele fica repensando sobre o tema e que ele fica experimentando também com a linguagem, porque em vários momentos que você lê alto, né, ou você lê no original,
ou escuta, a sonoridade das palavras ali tem um sentido, né? Então, acho que isso aí também faz parte dos temas aí. E Paris, né? Nós temos questão que ele estava em Paris, teve que voltar. Também isso aí é uma das coisas que está presente aí nesse capítulo. Meio ali a gente, né, não nada é claro nesse capítulo, né? Vamos deixar bem Tudo claro que nada é claro nesse capítulo. Todas as conclusões que a gente chegou, que não são definitivas também, foi pelas nossas leituras paralelas. E a questão da chave, né? Que ele lembra que está com o Buck, as chaves da torre, ele pensa em voltar, mas depois ele já fala assim, eu não vou voltar lá para dormir lá essa noite, né? Acho que ele faz esse comentário aí. Então ele saiu brabo da torre, né? Então a gente já Porque sabe assim que talvez ele não vá voltar para lá. Ele tinha chamado outro cara para morar também junto e ele ficou brabo com o Buck. Ou seja, temos pincelando aí bem rápido, temos esses temas aí nesse terceiro episódio. E Malu, vamos lá. Vamos lá, que agora começa a segunda parte, né? Começa a segunda parte. Isso. Então, semana que vem falaremos já sobre a segunda parte do livro. E vamos esperar que o negócio melhore e não piore. Esse fluxo não flui muito, né? Não. Esse fluxo de pensamento. Mas semana que vem a gente vai estar... Acho que a gente vai estar aqui mais feliz. Tchau. Beijo, gente. Boa semana.